tem um outro elemento, além do que vocês citaram, do clima e da produtividade. As exportações saíram dados aqui que eu já passo, mas tem uma sazonalidade que também é conhecida nesse período de fevereiro até a Páscoa, que é a quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, claro, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e aí usam o ovo como essa proteína. Amigos, já estão tocando para São Pedro, né? A culpa está subindo, a culpa só vai subindo. Então quer dizer que o aumento do preço do ovo, realmente o Lula estava certo. O aumento do preço do ovo é devido ao aumento do consumo de ovo. E o aumento de consumo de ovo está sendo causado por ocasião da quaresma, né? Entendi. Olá, amigos! Estamos aqui em mais uma de nossas transmissões que são realizadas todas as quartas-feiras às 15 horas e aos domingos às 20 horas. Você está vendo aí a imprensa se desenrolando, usando todos os argumentos possíveis e imagináveis para poder defender o governo. Não é difícil de entender, todos vocês viram aí nas últimas semanas a publicidade do governo foi renovada, o governo federal voltou a injetar bastante dinheiro em publicidade federal, e essa publicidade é veiculada nos veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, veículo impresso, e os veículos de comunicação, portanto, têm que defender os seus clientes, que são os seus anunciantes. E está aí a imprensa defendendo o governo federal, né? Não pense em você que a imprensa está defendendo o Lula. Não, gente, né? A gente sempre clama aqui para que vocês entendam isso. A imprensa defende os seus clientes. Quem pagou, leva. Boa tarde a todos. E aí, Celino, como estamos? Boa tarde, tudo ótimo. Você não vai fugir para Mossoró não, né, Celino? Não, tô de boa. Vai ficar no Brasil ainda? Tá de boa, vou ficar no Brasil. Aos que ficaram irritados com a última live, não tem bandeirinha do Flamengo hoje. Teve reclamações? Teve reclamações, pessoas alteradas. Só uma bandeirinha do Brasil aqui, ó, patriota, então pode ficar tranquilo. Tudo sob controle. E desejar uma ótima tarde para os senhores. Não esqueçam de deixar os seus respectivos likes. E já começar mandando um abraço para André Luiz, que está na nossa capital, BH. Algum dia, temos que ir a Belo Horizonte e gravar uma live diretamente da capital da comunicação e política. Que mora em nossos corações. Fazer uma transmissão lá direto da Lagoa da Pampulha. Então, eu já ia perguntar aí, sugestões de locais assim, BH, que a gente possa... Levar uma sunga, aí tomar um banho na Lagoa da Pampulha, né? Levar 1 litro de quiboa, uma esponja, tomar um banho lá na Lagoa da Pampulha, fazer igual a prefeita lá de Paris, que tomou banho lá. De onde é o prefeito que tomou água do mar? Foi o prefeito de Sorocaba aqui? Não, foi não. Ele é doido, mas... É o prefeito que tomou água do mar. Fazer isso, tomar um banho na Lagoa da Pampulha, vai ser a nossa última transmissão. Começando aqui com o Luiz Quintana. Boa tarde, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Poderia falar o que é estoicismo? E por que tanto se fala dele? Fala aí, Fernando, o hype no estoicismo. Mas o estoicismo sempre é hypado, né? O estoicismo é hypado de tempos em tempos. Desde Zenão, o estoicismo é hypado de tempos em tempos. O estoicismo é aquela filosofia que tem como tem uma obra muito, muito boa de estoicismo, que é lá do Marco Aurélio, as memórias, as lembranças, pensamentos de Marco Aurélio, que é uma obra estoica. Mas o estoicismo é muito divulgado de tempos em tempos, sempre pelo mesmo grupo. É o grupo do jovem decepcionado. Então, o jovem, você sabe que naturalmente o jovem se decepciona com a realidade. Porque a realidade é ridícula, né? A realidade é horrível. Então, você pode ter uma bifurcação na vida do jovem depois que ele se decepciona.
Ele pode se revoltar e se tornar um jovem revolucionário, revoltado, ou ele pode se conformar. Se o jovem se rebela contra a realidade, ele se torna um jovem revolucionário. Portanto, se quiser militar, vai militar sempre em algum sentido, político, religioso, seja qual for, uma militância mais revoltosa. Se ele se conformar, ele vai se tornar um estoico. E daí o estoicismo é muito bom para esse grupo de jovens, porque o jovem começa a aprender a conviver com a derrota, como ser um loser e não morrer de depressão. Então, eu vou desenvolver uma forma de ser um loser, ser um derrotado, não consigo me casar, não consigo comprar um apartamento, não consigo me relacionar com os meus pais, não consigo ter amigos, mas nem por isso eu vou morrer. Eu vou conseguir conviver com isso. Como? Por meio do estoicismo. É maravilhoso. Vamos lá, como ele está reclamando muito do microfone, deixa eu fazer esse teste rapidão aqui, que é com o meu microfone pessoal aqui. Aí eu mudo aqui. Pronto, mude aí. Está exclusivo para você, né? Só para mim. Então, vamos falar os dois aqui, conversar, porque para ver se o meu não vai dar interferência nesse seu aí e a galera dá o feedback pro chat. Isso, aí você fala mais baixo, para não sair o eco aqui, aí eu e você voltamos a falar como duas pessoas normais, né? Vamos esquecer o nosso modo baiano de falar. Então a gente vai falar mais baixo. Mas a gente tem um problema aqui do microfone, é porque a gente fica muito próximo, né, um do outro, e a gente usa o mesmo microfone. Aí o microfone pega tanto o áudio para mim quanto para o Celino. Então, por isso que vocês ficam reclamando e o Celino fica ali recebendo as reclamações. O Celino liga para a reclamação de vocês. Ele tinha que fazer igual eu, né? Não liga, não leia o chat, né? Esquece o chat, o pessoal fala, você nem fica sabendo. Vamos lá. O Luiz Quintana, por 30 meses. A gente já foi de Luiz. Já foi. Aí vocês falam aí se o áudio do Celino tá normal, tá? Exato. Tem um feedback, se tá dando eco, alguma coisa assim. Quem gostou, bate palma. Quem gostou, bate palma, comemora. 1001 milhas, músicas, livros e fotos. Olha aí, completo, grande abraço. Valeu, amigo. Abração. Lembrando que o David Copperfield não está ao lado do Fernando à toa. Tá ruim, tem jeito não. Tem jeito não, tá horrível. O pessoal falou que tá horrível. É isso aí. Então voltar pro modo comum aí. Então, meu amigo, vocês parem de reclamar. Vocês não tinham nem que estar ouvindo o Celino. Por que vocês estão reclamando? Deixa o Celino quieto. Pô. Pronto, vou voltar a falar alto agora. Voltamos ao modo baiano, Celino. Voltamos ao modo baiano. Fala, macho! Vou falar por Libras, fazer um curso. O David Copperfield não está ao lado do Fernando à toa. Vamos aqui diretamente para a arte. Ó. Tá aí, tá na tela. Isso aí. Nós estamos sorteando nesse mês de março para vocês que participam aqui conosco este livraço, que é o David Copperfield, nessa edição aqui, que é uma das edições mais bonitas que tem no Brasil. Eu acho que é a edição mais gourmet que tem no Brasil, que é essa edição aqui da Zahar. E é uma edição capa dura, ilustrada, etc, etc. Que é um romance do Charles Dickens, que é um romance sensacional. É um romance ímpar da literatura inglesa. E nós, inclusive, estamos estudando esse romance nas nossas aulas de março lá na escola. Então, ontem, por exemplo, tivemos a segunda aula deste livro aqui. Serão 3 aulas, então semana que vem teremos a última. E nós estamos sorteando o livro para vocês que participam aqui por meio do Superchat ou por meio do Pix. O Pix está na tela, porque tem pessoas que não conseguem mandar o Superchat, querem participar do sorteio, então está aí na tela, visãomacro@gmail.com, portanto, um e-mail. Você pode mandar o Pix para esse e-mail aí, para esse Pix aí, e daí você ganha o seu número. A cada R$10 que você manda, você ganha um número para participar do sorteio. Por exemplo, o Wallace Siqueira mandou aqui R$10 pelo Pix, já mandou R$10 pelo Pix, então já está concorrendo. Um L ou 2 L's? Um L só, um Lzinho humilde. Modesto. Mandou quanto? R$10. 47. 47 para você, Wallace. Anota aí o teu número. Ok. Vamos
já compartilhe a live com os seus grupos aí da igreja, do futebol, enfim, todos os que você está presente. Pois, bora falar do 02, né? Começar logo com o 02, porque o vídeo é longo. É longo. E ele vai explicar para todos nós sobre a decisão mais difícil da vida dele. Ele próprio disse. Não sou eu que estou dizendo, não. Ele que disse. Aquele emoji da mãozinha. Vamos lá. Deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Sensacional, sensacional. Então, nós já vimos o vídeo. O que nós não fazemos por você? Eu já vi esse vídeo 3 vezes. Como é que eu tô bem, né? Vi o vídeo 3 vezes e tô bem. Se tremendo todinho. Então, a gente optou por passar o vídeo para vocês até esse pedaço. O vídeo tem 12 minutos, tá? São 12 fucking minutos do Eduardo explicando por que agora ele vai se sacrificar por você morando nos Estados Unidos. Mas a gente não vai passar os 12, claro, a gente não é tão mal assim. Então, o que a gente fez? Passamos aí esse 1 minuto aí só para você fechar a ideia, né? Você tem mais coisa para fazer, né? Você está trabalhando, você está estudando, você não teve tempo de acompanhar os últimos vídeos do Eduardo Bolsonaro. Então, para que você entenda do que se trata, a gente deixou esse pedaço. Mas a gente vai voltar para o começo e a gente vai fazer um comentário. A gente vai comentar o vídeo. A gente vai fazer um react. Agora nós somos também youtubers, né? Como o pessoal aí, o Felipe Neto. A gente faz os reacts. Então, a gente vai fazer o react do Eduardo Bolsonaro. Mas o que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro está alegando, ele está dizendo que ele ia ser preso. Então, né, como que ele sabe disso? Não sei, mas ele sabe, né? Sei lá, ele é deputado, deve ter uma informação privilegiada. O Eduardo Bolsonaro ficou sabendo do futuro, ele sabia que seria preso. Aí, para não ser preso, ele meteu o pé e fugiu do Brasil. E daí ele está lá nos Estados Unidos. Está lá com o seu coletinho Faria Limer, né? Está lá com o seu coletinho de bom usuário de patinete elétrico na Faria Lima. Ele está lá com o seu coletinho nos Estados Unidos e está anunciando que ele não vai mais voltar para o Brasil. Temporariamente, mas ele não vai mais voltar para o Brasil. Mas ele não está fazendo isso por outro motivo que não a fuga deste modelo tirânico que há no Brasil. E, como ele é um patriota, ele quer continuar lutando pelo Brasil. Como se ele ficasse aqui seria preso, então o que ele falou? Opa, ao invés de ser preso e não poder mais lutar pelos paulistas, eu vou para os Estados Unidos, porque aí lá eu fico livre e eu luto pelos paulistas. Tá? Essa é a história. Então, é claro que isso aqui é uma grande maldade, né? É claro que isso aqui é uma grande maldade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o começo e a gente vai analisar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o que ele está falando. Aqui você não tem obrigação nenhuma de gostar de nós, né? Esse canal não é um canal, aqui não é o Tinder, né? Sei que o Celino é solteiro, mas o Celino também não está aqui no canal para isso. Ele não está aqui para procurar afeições. E eu também, né? Além de velho, eu também não tenho muitas aptidões para tal.
Então aqui nós não estamos buscando a afeição de vocês, não precisamos que vocês gostem de nós. Você pode até aí desligar o monitor, né, se você preferir, faz até bem para os seus olhos. Desligue o monitor e apenas ouça-nos. A única afeição que nós desejamos receber de vossas senhorias é a afeição às nossas ideias, tá bom? Então, já dizia o Milton Campos, antigo político brasileiro, de que nós não devemos ter as opiniões de nossas ideias, mas não termos as opiniões de nossas ações, mas termos as ações de nossas opiniões. Então a gente está aqui querendo o quê? A gente está querendo que você preste atenção naquilo que a gente está dizendo, né? Presta atenção no que a gente está dizendo e daí pensa sobre o que nós estamos dizendo. Aí se mesmo assim você não gostar nem da lata e nem do discurso, aí tudo bem, dá o seu dislike e vaza. Vamos voltar, Celino? Vamos ver o que o Eduardo está dizendo? E se você não gostar, por favor, deixe o dislike e comente também, mesmo que seja xingando nós dois. É isso aí. Faz bem pro canal. Então, bora de novo? Vamos lá, vamos voltar para o começo. Bora. Deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Bem, tem uma coisa no bolsonarismo que eu não gosto, nunca gostei, eu reclamava muito disso quando eu estava tentando ajudar o pessoal do Bolsonaro. Eu sempre reclamei lá dentro da comunicação, eu sempre achei a comunicação muito ruim, porque existe uma mania no bolsonarismo que é a mania de nunca falar a verdade. Eles pensam assim, o povo brasileiro é muito burro, se você falar a verdade, eles não vão entender. Aí até você explicar que focinho de porco não é tomada, já meteram a tomada lá na sua cara. Então é melhor não falar a verdade. Vamos montar um argumento, aí a gente entrega o argumento, mas não a verdade. Então, se você observar o início do discurso do Eduardo Bolsonaro, ele está dizendo assim, eu decidi ser deputado para defender o interesse dos paulistas, né? Ele tem esse sotaque carioca, porque ele é carioca, né? A família do Bolsonaro é toda do Rio de Janeiro, mas o Eduardo Bolsonaro surfou, ele é surfista mesmo, né? Ele gosta de surf. O Eduardo Bolsonaro surfou na onda do pai dele e daí foi eleito. Quase 1 milhão de votos, ele foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, né? Muito doido. O cara é carioca, mas foi eleito pelo estado de São Paulo. Mas tudo bem, o Brasil é muito doido. O Tarcísio também é carioca, né? Enfim. E aí, ele, com esse sotaque carioca dele, ele está falando que ele se tornou candidato para defender. Então, em primeiro lugar, se tornou deputado para defender. Em primeiro lugar, para você ser político, você não é uma ação sua. Eu não decido ser senador pelo Distrito Federal para defender o Distrito Federal. É o povo quem decide. Então, eu me candidato. Mas quem fez o Eduardo Bolsonaro ser deputado não foi ele mesmo. Porque fica parecendo que o Eduardo Bolsonaro é muito inteligente e é muito, assim, desenvolto e também é muito altruísta. Então, ele largou tudo e se tornou deputado. Mas não é assim. Mas tá bom, vamos lá, né? Vamos sempre aqui dando algumas colheres de compreensão para os discursos ruins que a gente tem no Brasil. O Eduardo Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes tomou o mandato do Eduardo Bolsonaro como cabresto. Putz, eu não estou entendendo. Eu gosto tanto de ler, por que eu tenho dificuldade de entender os discursos da direita? Poxa, eu entendo Kant e não consigo entender o Eduardo Bolsonaro. Volta de novo lá para mim, Celino. Deixa eu entender o que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil que eu não estou conseguindo, eu não estou pegando. Aí. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto,
como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção. Então, o que é cabresto? Cabresto é aquele equipamento que você coloca aqui na cabeça do animal, na cabeça ali do cavalo, por exemplo, e com o cabresto você domina o cavalo. Você freia ele, ou você vira para a direita, vira para a esquerda. Ou seja, o animal, que é um ser, né? É um animal. Você domina ele pelo cabresto. O Eduardo Bolsonaro está dizendo que o mandato dele está sendo utilizado como cabresto. Então, eu só posso concluir que, na verdade, nós temos outros deputados, talvez a família Bolsonaro, a direita, o PL, o movimento da direita no Brasil está sendo freado. O movimento da direita está sendo atacado. O movimento da direita está sendo, assim, freado e manipulado. E qual é o cabresto? Como que o Xandão está conseguindo dominar a direita brasileira? Ou vocês param, ou vocês viram para onde eu mando, ou vocês me obedecem, ou eu prendo o Eduardo. Então, assim, eu tô falando com vocês porque eu tô tentando entender como se eu estivesse lendo um livro. Faz de conta que eu tô lendo lá o discurso do Eduardo Bolsonaro. Estou tentando entender o que ele está me dizendo. É isso que ele disse. A alegoria que ele está utilizando, que é a alegoria do cabresto, diz isso. Vamos lá, vamos ver mais. Instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Então, peraí. Na verdade, o cabresto não está sendo utilizado para manipular a direita, como eu havia imaginado. O cabresto está sendo utilizado para prender o Eduardo Bolsonaro e impedir que ele represente a população brasileira. Aí eu não entendi mais nada. Então, peraí, então aquilo que eu tinha entendido está errado. O cabresto não é o Alexandre de Moraes tentando atrapalhar o conservadorismo, atrapalhar a direita, atrapalhar o PL. Não é isso. O cabresto que o Xandão está utilizando é para prender o próprio. Então, o mandato do Eduardo Bolsonaro é um cabresto sobre ele mesmo. Solta mais. Vamos ouvindo. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros, do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Então, agora a gente acho que está conseguindo entender melhor. O que está acontecendo é o Eduardo Bolsonaro, uma pessoa, um ser humano, tem um mandato de ser deputado federal pelo estado de São Paulo. Só que o Xandão está calando a boca da pessoa, do ser humano, da pessoa Eduardo Bolsonaro, por meio do seu mandato. Olha aí, você aí, cara, você está querendo falar? Eu caço o seu mandato, hein? Aí, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? O Eduardo Bolsonaro está fazendo o seguinte: opa, peraí, você está pensando o quê, Xandão? Você está pensando que você vai ficar utilizando o meu mandato como cabresto sobre mim? Não vai, não. Você está pensando que eu preciso disso? Abro mão. Está aqui. Foi lá, tirou o cabresto, né? Tirou o mandato, tirou o cabresto, entregou na mão do Xandão e falou: fica para você essa porcaria, vou-me embora para os States. E daí ele foi para os Estados Unidos para continuar defendendo o povo brasileiro, sem o cabresto agora, que seria o seu mandato. Ah, agora eu entendi. Tá vendo? Cara, tem que ter calma para entender as coisas. Às vezes livro é assim, né? Às vezes você está lendo um livro, aí você lê um negócio, aí você não entende. Aí você volta, faz análise sintática, faz análise das alegorias, faz análise de tudo, e daí você consegue entender. Então agora eu entendi o que o Eduardo Bolsonaro está dizendo. Então tá bom, então vamos lá. O Eduardo Bolsonaro queria defender o Brasil, porque ele é patriota, a gente nunca duvidou disso. Ele queria defender o Brasil, e qual foi a arma que ele imaginou utilizar para defender o Brasil? Ser político. Isso é legal porque muitas pessoas bem intencionadas no Brasil também têm essa ideia.
Eu conheço várias. A pessoa fala assim, Fernando, eu moro aqui em Miracema do Norte e eu quero mudar a realidade de Miracema do Norte. Então, eu vou ser vereador em Miracema do Norte. Tudo bem. O cara vai lá e se candidata a vereador. Então, isso é comum no Brasil. A pessoa quer mudar a realidade do seu município, aí ele pensa assim, vou me tornar político. Tem aquela música do Ed Mota que fala assim, né? Que se eu fosse americano, minha vida não seria assim, né? Depois ele fala, se eu fosse político, a minha vida não seria assim. Ou seja, se eu fosse americano, né, imperialista, aí as coisas iam ser diferentes. Se eu fosse político, as coisas iam ser diferentes. Mas, eu sou só um ser humano, né? O que um ser humano pode fazer? Então, ok. O Eduardo Bolsonaro pensou, vou ser deputado federal, né? Acho que aí eu vou conseguir mudar as coisas. Aí ele virou deputado federal, foi lá, se candidatou, 750 mil pessoas votaram no Eduardo Bolsonaro para que ele se tornasse deputado federal. Ele conquistou o mandato, recebeu a investidura de 750 mil almas, foi para Brasília, apesar de ele ser um paulista, né, um paulista natural, ele foi para Brasília defender os interesses da população de São Paulo. E aí, ele conseguiu defender o Brasil como político? O Ed Mota estava certo? Será que, tornando-se um político, ele conseguiu defender o Brasil? Não. O mandato político dele, o cargo político que ele recebeu, o poder de 754 mil almas que ele recebeu, na verdade, é um cabresto nas mãos do sistema. A gente poderia agora subir assim as letrinhas aqui, né? Sobe as letrinhas assim, ó. The End, tela preta e acaba a live. Então, assim, política funciona? É por aí? Você acredita na política? Tá aqui, ó. Pega o discurso do Eduardo Bolsonaro, sobe as letrinhas, né? Aquele lá do The Office, né? Aquela musiquinha, a musiquinha do The Office. É isso aí, ó. Então, você acha que se você que está aqui me assistindo, você acha que se você se candidatasse a deputado, né, por Sergipe, deputado pelo Pará, deputado pelo Goiás, você conseguiria 750 mil votos? Nunca, né? Eu não conseguiria 750 votos. Você conseguiria? Não. Pois é, o Eduardo conseguiu. Sabe o que deu? Nada. Não apenas ele não conseguiu fazer nada, como o voto que ele recebeu tornou-se em cabresto na sua cabeça, a ponto dele pegar os 750 mil votos e falar, chega, eu não quero mais isso. Tirou o cabresto, ele mesmo tirou esses 750 mil votos, devolveu na mão dos eleitores e falou assim, fui. Aí ele foi para os Estados Unidos. Então, o Eduardo Bolsonaro está dizendo para nós que lá dos Estados Unidos, com o seu coletinho, lá dos Estados Unidos, calvo, lá dos Estados Unidos, ele vai conseguir defender o Brasil. Sendo deputado, estando em Brasília, tendo todas as prerrogativas que um político tem, tendo carro blindado, tendo apartamento funcional, ganhando o teto, tendo mais de 20 assessores, tendo a influência que ele tem, o poder que ele tem, a popularidade que ele tem, um cara que não pode ir para um evento da direita sem segurança, senão ele volta, né, sem a roupa, porque as mulheres o atacam. Eduardo, você é lindo! Um cara que pode ir para qualquer estado do Brasil, ele não paga hospedagem, não paga refeição, não paga nada, porque sempre vai ter milhares de bolsonaristas idiotas em qualquer município do Brasil para recebê-lo. Esse cara está dizendo que ele vai para os Estados Unidos porque de lá é que ele vai poder fazer algo pelo Brasil. Então, gente, a gente acaba voltando naquilo que nós já sabíamos. A vida é curiosa, é sempre assim, né? A vida acaba nos ensinando coisas que nós já sabíamos, mas esquecemos. Que, na verdade, as únicas ações que a gente pode ter de impacto para mudar a nossa realidade não estão na política. Vamos lá, vamos continuar aí. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação, mas eu não aceitei. É porque é tão profundo o discurso que eu tinha deixado passar. Eu não tinha pegado essa daí. Ele vai defender os valores da nossa civilização. Me senti agora um asteca, né? Me senti um asteca agora, me senti um inca, né?
Esqueci que eu sou mineiro lá de Uberlândia. Me senti um Inca, um Maia agora. Ele vai defender os valores da nossa civilização, qual seja brasileiro. Quais são os valores da civilização brasileira? Primeiro que essa expressão é uma expressão meio estranha. Quando você fala civilização e brasileiro na mesma frase, fica um pouco estranho, né? Você viu, Celino, a promoção lá do Cinemark, lá da pipoca? Acha pra nós aí uma foto, pô. Levou como é? De armazenamento. Achei mostrar pro pessoal. O pessoal não viu, Celino. O pessoal tá trabalhando. O pessoal tá trabalhando para pagar imposto pro Haddad. O Haddad está precisando de impostos. Mostra aí para nós, Celino, a civilização brasileira. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele vai para os Estados Unidos, aí lá nos Estados Unidos, lá dos Estados Unidos, de lá ele vai defender os valores da civilização brasileira. Então, o Celino vai mostrar para nós quais são os valores da civilização brasileira. Cinema faz promoção de pipoca e público leva tanquinho, caixa d'água e até piscina inflável. Porque o Cinemark... a rede de cinema Cinemark fez uma promoção de 10 litros de pipoca por R$20, R$19,90. No domingo. E para fazer parte da oportunidade, bastava apenas levar o recipiente de casa. O público abusou da criatividade. Aí tá aí, ó. Dois brasileirinhos, um com um tanquinho de água, outro com uma bacia gigante. Teve outros aqui, ó, que levou uma caixa d'água, literalmente uma caixa d'água. Sim. Usada, né? Porque ela tá até com um furinho lá em cima, que é onde você põe o cano. E eu vi o vídeo desses dois aí. Eles compraram uma poltrona para caixa d'água. Pelo menos o brasileirinho teve essa consciente. O baiano é consciente. Então, graças a Deus que o Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos defendendo os valores da civilização brasileira. É isso que o Claro que a gente está fazendo aqui uma certa ironia. Eu não quero me estender nessa ironia, porque senão a transmissão vai virar uma palhaçada. Quero tentar ser o menos irônico possível e o mais racional, assertivo. Mas a argumentação do Eduardo Bolsonaro é uma argumentação idiota. O Eduardo Bolsonaro está querendo defender os valores da civilização brasileira. Não, amigo. Primeiro, que não existe civilização no Brasil. Esse é um dos problemas que a gente tem. Isso aqui não é uma civilização. Isso aqui é mato. O Brasil é mato. Infelizmente, o Brasil é mato, é habitado por bichos do mato, que somos nós, e nós estamos tentando despertar-nos uns aos outros e despertar as pessoas que nós amamos. Não é fácil. Você há de convir que é muito mais fácil para um austríaco, para um canadense, para um, sei lá, seja o que for, para um italiano, chegar num ponto racional e falar assim, sou um ser humano. É muito mais fácil para eles do que para nós. Para nós é muito difícil, porque nós não temos uma base, nós não temos uma estrutura nacional. É difícil você falar assim, poxa, eu vou buscar na cultura brasileira, na história da minha pátria, uma formação mental para que eu me torne um homem completo. É difícil. Nós temos, mas é difícil, é necessário peneirar muito, é necessário muito trabalho. Agora, isso é muito mais fácil para um italiano, para um francês, para um inglês fazer isso. Então, o ponto que nós estamos como civilização brasileira é um ponto de tentativa de transcendência pátria. A gente está buscando, sabe assim, ou você busca atravessar o Atlântico e chegar na Europa, ou você busca atravessar o Pantanal, atravessar a Amazônia e chegar em alguns dos nossos irmãos vizinhos, que são grandiosos, nem todos, são muito poucos. Você vai tentar chegar na Argentina, tentar chegar no Chile, tentar chegar no Uruguai, tentar chegar, talvez no máximo, assim, alguma coisa muito pouca, cuidado, no Peru. Então, a gente precisa transcender o Brasil para poder, quem sabe um dia nós tenhamos uma civilização brasileira. Não temos ainda. Não temos ainda. Então, o que o Eduardo Bolsonaro está falando? Eu vou defender a civilização brasileira. Eduardo Bolsonaro, você ainda não alcançou a civilização brasileira. Você ainda não alcançou a civilização humana.
Então, se fosse assim, poxa, a gente tem lá um professor, a gente tem um doutor, a gente tem um filósofo, um escritor, um poeta, um músico, sei lá. A gente tem um intelectual que saiu do... Como foi o caso do Olavo. O Olavo era um grande intelectual, ele falou, vou sair do Brasil, porque senão isso aqui, eu não vou conseguir produzir nada nesse esgoto aqui. Aí ele foi para os Estados Unidos. Sim, faz todo sentido. É diferente do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro vai fazer o quê lá nos Estados Unidos? Eu estou daqui defendendo a civilização brasileira. Com o quê? Você é surfista, cara. No máximo, você vai fazer igual os bolsonaristas estão fazendo. Vão para a Disney no fim de semana, fica fazendo videozinho porque está na Disney. É isso que vocês vão fazer. Vão lá no outlet, vão no shopping, vão na praia, aí vai viajar de carro, aí vai lá no KFC. É isso que você pode fazer, porque você não tem uma formação intelectual para, à distância, você mudar a realidade aqui do Brasil. Vamos lá, vamos voltar para o Eduardo Bolsonaro. Para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Então, perceba que o que o Eduardo Bolsonaro está falando, aquilo ali ele tem um roteiro, tem um script. Tem um roteiro que ele está lendo, esse roteiro. Isso é muito claro. Tudo nessa cena aí está casado, está combinado. A roupinha dele, homem jovem moderno, o ambiente que ele está, aquilo ali nos Estados Unidos é um bairro pobre, é um bairro popular. Aquilo ali são os Minha Casa Minha Vida. Maravilhoso, né? Estados Unidos é outro esquema. Aquilo ali é os Minha Casa Minha Vida. Ele está lá no bairro pobre para insinuar assim, sair aí de Santos, sair aí de Itaquera, e agora eu vim para cá e agora eu estou com o povo americano. E nós vamos agora organizar uma nova formação revolucionária popular. A gente vai unir o povo americano, que é um povo de direita, patriota, e agora a gente vai, depois, nós vamos descer para o Brasil, meu amigo, e quando nós descer, aí você vai ver, o pau vai torar. Então, tudo isso é o marketing, a instrução que ele está fazendo de propaganda. Nessa instrução de propaganda, ele está lendo um script, e esse script é um script diabólico, eu digo isso aqui, meu amigo, diante de Deus. Porque todos esses agentes que foram para os Estados Unidos, todos esses agentes que foram para os Estados Unidos se realinharam lá. E o realinhamento de todos eles é o mesmo realinhamento. É um realinhamento no qual agora eles estão se aproximando do discurso evangélico. Me refiro ao evangelicalismo mesmo. Até os católicos. Todo mundo que foi para os Estados Unidos, dessa galera da direita, que é muita gente, tá? Todo mundo está se alinhando ao discurso evangélico, porque é o discurso protestante, advindo do protestantismo, não é um discurso protestante, é um discurso evangélico mesmo. O movimento evangélico é um movimento nascido na Inglaterra, na Europa, no norte da Europa, Países Baixos, sul da Inglaterra, principalmente ali na região de Londres. Esse discurso nasce ali e vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é formado com essa mentalidade evangélica. E todo esse grupo aí está se realinhando ideologicamente ao movimento evangélico. Vai todo mundo virar evangélico. Então, esse discurso tem um conjunto de expressões que é um conjunto de expressões muito próprio do evangelicalismo. E quem é membro aqui do canal, você que é membro desse canal, você entendeu o que o Eduardo Bolsonaro diz. Por quê? O Eduardo Bolsonaro diz que ele não foi chamado para ficar ali na comodidade, mas para defender. Ele usa a palavra chamado. Por que ele usa a palavra chamado? A palavra chamado, tem um livro que foi escrito para explicar isso. É esse livro aqui. Esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito pelo Max Weber, a gente fez aulas, foi aqui no canal para membros, né? Foi no canal para membros. A gente fez aqui 5 aulas para explicar esse livro na íntegra.
A gente explicou esse livro na íntegra, em 5 aulas com apostilas. Todo mundo aqui que é membro do canal tem acesso a isso. A gente fez isso aí mês passado, 1 mês, 2 meses atrás. Nesse livro, qual é a tese do Max Weber? Max Weber tem uma tese que é construída em cima da palavra Beruf, né? Beruf em alemão. A palavra Beruf em alemão é uma palavra que significa, em português, trabalho. Simplesmente trabalho. Mas qual é a pegada do Max Weber? Ele vai mostrar como a palavra Beruf foi utilizada por Martinho Lutero na sua tradução para o Novo Testamento. Quando Martinho Lutero traduz do latim o Novo Testamento para o alemão vulgar, ele traduz o que no Novo Testamento se colocava em latim como um chamado, como, por exemplo, que Pedro e também Paulo fala que os cristãos foram chamados por Deus, é uma assembleia convocada por Deus. Lutero vai dizer que Max Weber vai dizer que quando Lutero traduz a palavra chamado do grego e do latim para o alemão, ele traduz chamado como Beruf. Ou seja, para Lutero, o trabalho do cristão, trabalho como sapateiro, como cavaleiro, como padeiro, como costureiro, o seu trabalho, a sua profissão, esse trabalho não é um trabalho que você exerce, é um trabalho que você é convocado para ele. Então, o Max Weber vai defender aqui nesse livro que o alemão, e isso é verdade, a Alemanha até hoje é assim, o alemão encara o trabalho, a sua profissão, como um chamado, como uma convocação. A palavra chamado, convocado, vai então entrar para o dicionário protestante. Porque o protestante vai entender que ele não precisa ser um sacerdote para servir a Deus, porque nem todo mundo é sacerdote, né? Você é casado, tem filho, você tem a sua profissão. Mas você pode ser convocado para servir a Deus na sua profissão. Você pode ser um comerciante para a glória de Deus, um padeiro para a glória de Deus, um motorista para a glória de Deus, e etc. Essa argumentação que o Eduardo Bolsonaro está falando é exatamente a argumentação protestante para essa ideia de que o que eu faço não é porque eu quero. O que eu faço não é uma profissão. O que eu faço não é para ganhar dinheiro. Eu faço isso porque eu fui chamado por Deus. Eu fui convocado para isso. Eu não me tornei deputado federal para ficar na comodidade, para ficar tranquilo. Isso é uma convocação. É um beruf. Eu fui chamado para ser deputado. Agora, a argumentação do Eduardo Bolsonaro é uma argumentação diabólica. Não é uma argumentação diabólica. Porque o Eduardo Bolsonaro, agora ele está colocando nas costas de Deus. Essa treta toda não é uma treta dele, da direita. Essa treta é uma treta de Deus, é uma treta do Espírito Santo, é uma treta de Jesus Cristo. Agora, isso é uma heresia maldita que foi criada pelo neoconservadorismo. A gente não vai falar disso aqui, eu vou produzir, a gente estava até conversando sobre isso, eu vou fazer uma aula explicando desde a origem essa história. Isso é uma heresia criada por esse movimento neoconservador, que é uma forma de aliar os objetivos políticos com os objetivos da igreja. Então, na verdade, não é uma luta contra a esquerda. Na verdade, não é uma luta por mais justiça. Não é uma luta contra a pobreza. Na verdade, é uma luta contra o diabo. E nessa luta contra o diabo, Deus convoca os seus combatentes. Deus convoca os seus guerreiros. Quem? Os deputados, os vereadores. Então, tudo isso que o Eduardo Bolsonaro está falando, isso é de uma maldade. Isso é um realinhamento ideológico que ele está fazendo, que é justamente eficaz para com a parcela mais frágil da nossa sociedade. Eles continuam machucando, ferindo, cooptando os nossos avós, né? as nossas avós, os nossos avós, as pessoas mais velhas, o seu pai, a terceira idade, que é gente que tem, no caso do Brasil, né? Nós somos um país, infelizmente o Brasil é um país muito duro de se viver. A grande parte dos nossos avós, né, dos nossos avós, grande parte dele, não eram homens instruídos, mulheres instruídas, homens instruídos. Então, se você está aqui nesse chat, a grande maioria, eu digo
Claro, porque isso é a realidade do nosso país. A maioria dos nossos antepassados não eram homens cultos, porque eles tinham que trabalhar 12, 14 horas por dia para sobreviver, para criar os seus pais, que os seus pais também, muitos deles fizeram o mesmo para poder criar você. Então, a população de terceira idade no Brasil, infelizmente, é uma população que, em geral, estou generalizando, claro, em geral, é uma população de baixa cultura e inversamente proporcional. Baixa cultura e uma grande vontade de fazer a coisa certa. Uma grande vontade de acertar. Uma grande vontade de ver o Brasil dar certo. Não sabe muito bem o que fazer, mas está bem disposto a ajudar. Por isso que as maiores ferramentas da direita brasileira se tornaram o quê? O Pix e o retweet, o compartilhar. Porque o que a sua vovó consegue fazer lá da casa dela? Ela está lá sentada na poltrona dela, está lá no quarto dela. O que ela consegue fazer para ajudar os patriotas brasileiros? Ela consegue fazer um Pix e ela consegue compartilhar o conteúdo. A direita se baseou toda nisso. Compartilhar conteúdo e mandar Pix. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de... Não. Peraí. Gente, quando você vai... Olha, eu tenho uma extrema preocupação com isso. Quando você vai se comunicar, você tem assim que ter cuidado. Quando você vai falar, você tem que ter cuidado porque você tem que falar o que você quer falar. Porque senão você quer falar uma coisa e acaba falando outra. O Eduardo Bolsonaro tá falando ali que da mesma forma que ele assumiu um mandato para representar o povo brasileiro, que já está errado, porque ele não foi chamado para representar o povo brasileiro, ele foi chamado para representar o Estado de São Paulo, né, o povo de São Paulo. Ele está dizendo que da mesma forma que ele foi chamado para defender o povo brasileiro, ele está abdicando do mandato dele. Não é da mesma forma, Eduardo. Porque para você se tornar deputado, você fez uma campanha longa. Você entrou em contato com as pessoas, você clamou, você pediu, você fez campanha. Você fez campanha para convencer as pessoas a votarem em você. Agora, quando você decidiu meter o pé, fugir do Brasil, defender esse seu rabo branco, pegou a sua esposa, que é blogueira de moda e beleza, pegou os seus filhos e foi para os Estados Unidos, e foi assim para o paraíso. Você não fugiu, né, para o Paraguai, você não fugiu para a Colômbia, você foi para os Estados Unidos se juntar com um grupo incontável de outras pessoas que todas elas caíram para cima. Todas elas. Ninguém era um cara rico no Brasil e se ferrou e virou um lascado nos Estados Unidos. Todo mundo era um pobre fudido no Brasil e foi para os Estados Unidos e agora está muito bem. E aqui no Brasil deixaram todos os eleitores que passaram anos mandando os eleitores irem para a rua, peitar o sistema, saiu todo mundo no Brasil, deixou os seus vizinhos, os seus parentes na merda, deixou idosos com a conta bancária afligida, muitos presos, deixou todo mundo aqui e meteu o pé para os Estados Unidos. Então, o Eduardo Bolsonaro decidiu fazer isso. Se uniu a esse grande grupo de brasileiros que estão de boa nos Estados Unidos, falando muito na internet, estou falando mesmo no Twitter, foi lá para os Estados Unidos. Então, não foi da mesma forma. Você cooptou 750 mil almas no Brasil para se tornar deputado. Só que no dia que você decidiu tirar o cabresto, como você mesmo diz, você tomou essa decisão sozinho e não consultou a ninguém. Vamos lá, vamos voltar. Irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Então, olha só que loucura que o Eduardo Bolsonaro está dizendo.
ele precisa se dedicar em tempo integral para lutar pelo Brasil. Então, para que ele possa se dedicar em tempo integral, só tem uma forma, cara. Ele precisa se sacrificar. Ele precisa sacrificar até a família dele. Ele precisa pedir demissão. Ele precisa abandonar o seu cargo de deputado federal. Cara, sinceramente, alguém que acreditou nesse discurso, é claro que milhares de pessoas acreditaram, se não milhões, acreditaram no discurso do Bolsonaro. Assim, é só na civilização brasileira mesmo. Só um membro da civilização brasileira para acreditar no que Eduardo Bolsonaro está dizendo. Ele está dizendo que, para defender o Brasil, ele não pode ser deputado. Antes, quando ele era só um surfista, ele dizia assim: preciso defender o Brasil, vote em mim. Aí todo mundo foi lá e votou nele. Aí ele ficou mamando 6 anos, mamando dinheiro público, ganhando teto, viajando. No ano passado, ele trabalhou 72 dias. Então, em 2024, ele trabalhou 72 dias. O Eduardo Bolsonaro passou o ano inteiro viajando o mundo. E daí agora ele está dizendo que, poxa, gente, eu preciso me dedicar em tempo integral. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão, não remunerado. Vou abrir mão para que eu possa passar 24 horas por dia trabalhando por vocês. Cara, assim, na boa. Na boa. É uma sacanagem de um tamanho. Quem é que acredita nisso? É o bolsonarismo. Por isso que quando a gente vê as manifestações lá do Bolsonaro, você vê sempre aquele mesmo, tem um perfil. O bolsonarista 2025 tem um perfil. 2023 já era esse perfil, né? No tempo das motocicletas. 2023, a eleição foi em 22? Do Bolsonaro? É que ele perdeu em 22. Então, o perfil 2021 já era assim. Velho, né? Pessoa da terceira idade, ou pessoas que têm... Estou falando sem sacanagem, parece meio zoação, mas não é zoação. Assim, pessoas que têm problemas mentais, o nível de autista, o nível de gente meio abobada no bolsonarismo é grande. Estou falando sério, gente. Não é? De repente pensa que o Fernando está sendo escroto e tal. Não é. Porque é isso mesmo, né? Pessoas que têm distúrbios mentais, problemas mentais, de saúde mental, o nível, a quantidade de pessoas com problema mental dentro do bolsonarismo é muito alta. Tem muito doidinho de internet, Forchan, fórum, esses caras que ficam no Telegram, né, vendo altas teorias da conspiração, são pessoas extremamente esclarecidas, sabem tudo, né? Sabem o que o Trump pensa, o que o Putin pensa. Esses maluquinhos, tem muito maluquinho dentro do bolsonarismo. Então fica isso, um bando de idosos e um bando de doidinho. Basicamente o bolsonarismo se resumiu a isso, né? E por que acontece isso? Por causa disso aí, ó. O discurso do Eduardo Bolsonaro, quem é que acredita nisso? Se o cara não tiver problema mental e não tiver mais de 80 anos, ele não consegue acreditar nesse discurso. Vamos lá, vamos voltar para o discurso. Está acabando, tá, gente? Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns. Tá acabando, eu juro, né? Prometo. Mas é porque senão vai mudar de assunto, aí eu acabo me atropelando aqui. Então vamos lá. Ele está chamando um grupo aí que ele não dá nome, mas tem pessoas no Brasil que são homens de geleia. Isso é uma expressão, né, besta lá que o Olavo criou. Que o Olavo criou, não é nem o Olavo que criou. O Olavo popularizou isso no Brasil, que é essa ideia de
para você ser conservador, você tem que ser muito macho. Para você ser conservador, você tem que ser assim, um cara realmente assim, casca grossa. Se você não for casca grossa, você não consegue defender os valores do conservadorismo. De certa forma, é verdade. Só que não é esse tipo de gente aí. Aí ele está dizendo o seguinte: vocês estão pensando que eu sou um homem frouxo? Não sou, não. Vocês querem me ganhar com essa pompa? Eduardo, a sua família, que é a família Bolsonaro, vive dessa pompa há mais de 30 anos. Você cresceu. O leite que você bebia quando você era neném foi comprado com o dinheiro dessa pompa que o seu pai mamava no submundo do Rio de Janeiro. A família Bolsonaro é parte também do inferno que é o Rio de Janeiro. O Bolsonaro foi vereador por 30 anos no Rio de Janeiro. E com o dinheiro que ele ganhou dessa pompa, foi que ele comprou o leite NAN para fazer a mamadeira do Eduardo Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro, cara, ele vai falando coisas que são coisas assim, são coisas totalmente alucinadas. A família dele vive da pompa há 30 anos. Aí ele fala assim, vou abrir mão do meu mandato. Aí, imediatamente, o ofício nem chegou na Câmara dos Deputados. Ele já se considera um guerreiro contra a pompa. Passou a vida inteira mamando. Agora ele decidiu não mamar mais, ele já se considera um grande guerreiro contra a mamilagem. Pô, mas é brincadeira um negócio desse? É uma sacanagem. Aquele colete que ele está usando ali foi comprado com dinheiro da pompa. A passagem que ele comprou para os Estados Unidos foi comprada com dinheiro da pompa. Que agora, porque ele acabou de tomar a decisão, o ofício nem chegou na Câmara dos Deputados, ele já se vê como um antipompa e já começa a chamar os caras que estão na pompa de homens de gelé. Porra, mas sabe assim, isso é a cara, mais uma vez, isso é a cara do evangelicalismo. Igreja evangélica é assim. O cara é travesti, faz programa por 20 anos. Aí ele se converte, no outro dia ele é pastor. É a mesma coisa do Eduardo Bolsonaro. Mamou a vida inteira. Aí parou de mamar, pronto, agora eu vou dar aula para vocês. Não mamem que é feio. E daí, agora ele vai começar a falar da anistia. Então ele diz assim, eu estou aqui lutando em tempo integral. Ele não vai se divertir com a esposa dele. Você entra lá no Instagram da esposa dele, é o dia inteiro na frente do espelho, tirando foto de batom. Feliz. Você nunca vê a esposa do Eduardo Bolsonaro triste. É sempre cosméticos novos, roupas novas, compras, tratamentos de beleza, aí mostra a raba no Instagram. É o dia inteiro, assim, a mulher mais feliz do Brasil é a esposa do Eduardo Bolsonaro, blogueira de moda e beleza. Aí agora o Eduardo Bolsonaro está dizendo que não. Vai ser 24 horas de luta. Pelo quê? Por justiça. Gente, vamos lá, entenda uma coisa. O que é justiça? Justiça contra criminosos, você vai fazer com que o criminoso receba aquilo que lhe é devido. O que um criminoso merece? Merece pena. Ou prisão, ou multa, ou trabalho público, coletivo e tal. Enfim, ele vai ter que pagar a pena dele. Não tem como você alcançar justiça estando fora do país. Não tem como os Estados Unidos aplicar justiça no Alexandre de Moraes. Agora, assim, infelizmente, cara, a insânia é tanta que os caras falam essas barbaridades e fica por isso mesmo. Toda essa galera que está lá nos Estados Unidos estão vendendo isso para os bolsonaristas no Brasil. De que está vindo aí, com o governo Trump, a prisão do Xandão. Gente, a única forma de fazer isso é com invasão militar. Por que os Estados Unidos não prendeu o Nicolás Maduro? Por que os Estados Unidos... Porque, na boa, é claro que a situação da Venezuela é pior que a nossa, né, gente? Por favor. Então, se os Estados Unidos querem resolver uma situação internacional, eles são agentes de Deus, pessoas chamadas por Deus para lutar pela civilização ocidental, por que eles não vão lá na Venezuela? Por que eles não aplicam pena com o Maduro?
Porque a única forma de prender o Nicolás Maduro é mandando lá uma força lá da SWAT, lá uma força, né? Manda uma força lá dentro da Venezuela, os caras vão lá de helicóptero, igual fizeram para pegar o Bin Laden. Vai lá e pega o Maduro. Mas eles não querem fazer isso. Só que agora vão fazer com o Xandão. É brincadeira isso, bicho. Só que essa merda cola. Os bolsonaristas ficam porque tem um monte de pequenos retardados que ganham dinheiro, pouco dinheiro, migalhas. É o cara que tem canal no Telegram, que é bolsonarista, cria canal do Telegram. É o cara que tem conta no Instagram. É o cara que tem canal no YouTube e que fica ali transmitindo essas loucuras, essas insânias, fica transmitindo isso para o povão. Aí tem os youtubers do Nordeste, os youtubers do Sul, os youtubers goianos, os youtubers de Minas, os youtubers cariocas, que ficam, são os pequenos, que vão jogando essa merda para frente, essa chuva de lama para frente, e vai passando isso até chegar lá na ponta, na vovó, no vovô, no priminho lá que tem problema mental, que deveria estar sendo preservado de tudo isso e que não se torna também um militante do bolsonarismo. Então, infelizmente, é isso que acontece. Quando ele fala que ele vai lutar pela justiça, qual é a ferramenta que ele diz que vai utilizar? A luta em favor do PL da anistia. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. A palavra anistia, a palavra em português anistia, significa... A palavra anistia, se você for olhar a origem da palavra anistia, você vai ver que ela vem do latim. E a palavra em latim vem do grego. Mas a palavra em grego e em latim é praticamente a mesma. Se você pegar um dicionário de latim, como eu tenho aqui, e buscar a palavra anistia, você vai encontrar que a palavra anistia em português vem do latim amnistia. Amnistia. A palavra amnistia, tanto no latim quanto também no grego, a palavra amnistia significa esquecer, esquecimento. Tem a mesma raiz da palavra amnésia. Amnésia é você esquecer um bloco de informações temporalmente ligados. A palavra amnistia significa esquecer. Por que a palavra amnistia passou a ser usado no Poder Judiciário? Porque a palavra amnistia significa você esquecer uma quantidade X de crimes políticos. Então, amnistiar um grupo significa você reconhecer que aquele grupo é criminoso, o grupo também se reconhece como criminoso, mas todo mundo entra em acordo que aqueles crimes foram realizados não porque as pessoas são criminosas, mas porque aqueles crimes tinham um fim político, para mudar a realidade política de uma sociedade. Então, apenas nesses grupos você pode utilizar a anistia. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que, poxa, precisamos anistiar esse grupo que é o grupo do 8 de janeiro. Só que veja o seguinte, para que haja anistia, é necessário, em primeiro lugar, que o próprio grupo que vai ser anistiado reconheça que cometeu crimes, mas confesse que esses crimes tiveram um fim político. De outra parte, é necessário que aqueles que punem, que são os juízes, reconheçam que aquele grupo que será anistiado realmente cometeu crimes políticos. Mas este grupo de juízes declare que, vamos esquecer isso. Por quê? É melhor para a nação. Vocês queriam mudar a realidade política, perderam. A gente venceu. Mas vamos passar um pano nessa história, vamos esquecer isso e vamos tocar em frente? Isso é anistia. Eu quero que vocês se lembrem, junto comigo, que um dos primeiros atos que o governo do PT fez, quando subiu ao poder agora, em 2022, foi criar o Memorial da Democracia. Eles criaram um museu da democracia. Por quê? Porque eles não são burros. Porque eles não ficam igual os bolsonaristas, que ficam ali só falando de caraminhola que sai da cabeça deles. Eles estudam. Eles leem história. Você já foi em Ouro Preto? Quando você chega em Ouro Preto, tem a Praça Tiradentes.
A Praça Tiradentes tem o Museu da Inconfidência. Lá no Museu da Inconfidência, você entra lá, tem um pedacinho de madeira que foi uma lasca do toco utilizado por Tiradentes para atentar contra a pátria. Então, tudo lá, você vê tudo lá da Inconfidência, tem a moedinha, aí tem a carroça na qual os Inconfidentes andaram, aí tem um pedaço de papel que foi uma cartinha que o Inconfidente mandou. Nunca, você pode voltar no Brasil daqui 1000 anos. Se você for em Ouro Preto, vai ter lá um museu te contando a história da Inconfidência. Esse 8 de janeiro nunca mais será esquecido. O PT não é burro. Quando ele entrou no poder, a primeira coisa que ele fez foi eternizar o 8 de janeiro. É impossível esquecer o 8 de janeiro. Agora, o Eduardo Bolsonaro abriu mão do mandato para isso. Ele abriu mão do mandato e falou assim, não, agora eu vou lá para Orlando, enquanto minha esposa mostra a raba no Instagram e os meus filhos brincam com o Pateta, eu vou ficar 24 horas por dia defendendo a democracia e alcançarei a justiça para os presos do 8 de janeiro. Você está vendo como a falta de instrução, a falta de inteligência, a falta de conhecimento atrapalha a luta no Brasil? Atrapalha. Atrapalha. Esses caras atrapalham. Aí fica um monte de idiotas, né, nas redes sociais assim... você lembra lá do Bolsonaro? A direita burra, esses caras ficam lendo livro ao invés de ajudar a gente. Então, é essa história, sabe? Assim, essa luta contra a inteligência. Ao invés de a gente fazer a coisa certa, vamos fazer alguma coisa. Vamos lá, último play que a gente vai dar no vídeo do Eduardo aí. De 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava, sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Então, olha só, eu vou começar pelo final para você ver o nível de canalice desses caras. O Eduardo Bolsonaro acabou de dizer que ele estava nos Estados Unidos passeando com a família. Dia 25 de fevereiro, ele voltou para o Brasil. 2 dias depois, no 27, ele pegou toda a sua família e entrou no avião de novo para voltar para os Estados Unidos mais uma vez. Aí ele diz assim, sabe por que eu fiz isso? Nem eu sei. Foi Deus. Foi Deus, porque alguns dias antes eu havia comprado uma passagem para mim e para toda a minha família irmos passear nos Estados Unidos. E foi justamente enquanto lá eu estava no aeroporto, pegando o avião para os Estados Unidos, que o Xandão tentou apreender o meu passaporte. Espera aí. Se a viagem dele foi no 27 e ele havia comprado essa passagem
alguns dias antes do dia 27, mas no dia 25 ele ainda estava nos Estados Unidos voltando para o Brasil, então quer dizer que enquanto ele estava nos Estados Unidos, ele já comprou uma outra passagem para voltar para os Estados Unidos de novo. E ele só veio para o Brasil para pegar alguma coisa. Eu não preciso ser da BIM para entender isso. É brincadeira, bicho. Só que o cara não tem culhão para falar assim, meu irmão, recebi informações privilegiadas, recebi informações, porque foda-se, sou deputado, recebi informações e eu sabia que eu ia ser preso, meti o pé. Igual o Olavo. O Olavo estava no hospital, meteu o pé, foi para o Paraguai de carro. Sabia que ia ser preso. Recebi informação mesmo, e daí? Se dane. Né? Recebi informação, meti o pé para não ser preso. Não, ele coloca em Deus. Deus! Eu estava na minha casa, de short. Aí Deus, o Espírito Santo falou comigo assim, compre passagens para Miami. Ele falou, porra, vamos... meu bem, vamos para Miami? Pega as crianças. Deus falou comigo. Ah, cara, não dá, bicho. Não dá. Não dá. Todo o discurso... Chega, não vamos passar mais nada não, porque chega. Todo o discurso do Eduardo Bolsonaro é uma mentira. É uma mentira escrota, é má, é uma coisa diabólica, porque mete religião no meio, e tá metendo religião no meio de forma mentirosa. Então, infelizmente, cara, o Eduardo Bolsonaro é um palhaço, e é isso. Chega, ficar xingando o cara aqui não. Vamos conversar com o chat falou com a gente, quero agradecer aí ao pessoal que ao longo da transmissão participou aqui com a gente para poder participando aí, poder concorrer ao livro. O Vanderlei Ricobon, a gente colocou aí? Só uma observação. Ah. É interessante quando ele fala não só paulista, como todos os brasileiros. Ele fala isso mais de uma vez. Então, dá para entender a mensagem dele, né? Se colocando numa posição de presidenciável, obviamente. Isso. Ano que vem a gente volta. Ano que vem Porque você veja, Celino, que ele não está abrindo mão do mandato. Ele está pedindo uma licença temporária não remunerada. Exato. Que, na verdade, qualquer servidor público pode fazer isso. Se você passou em concurso público, você pode pedir uma licença não remunerada. Você tem um problema de saúde, você pede uma licença não remunerada. É isso que ele está fazendo. Ou seja, ele tirou um tempo e daí ele vai voltar para o Brasil. E a maneira como se porta, a maneira como fala, não mais como parlamentar, e sim como representante da nação brasileira, patriota, nos Estados Unidos, né? Sim. Ok, Vanderlei Ricobon não. Mandou 10ão. Valeu, Vanderlei, obrigado. 51. Temos alguns superchats, vão mandando aí do superchat, mas antes disso, temos a reação do mito. Isso, beleza. O Jair Messias Bolsonaro, nosso ex-presidente da República, reagiu o autoexílio? Faz isso, né? A licença do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do 02, a seu cargo de deputado federal. Vamos aqui para o Bolsonaro. De um filho, mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo, se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e a essência do Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem. Sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, com todos os problemas
Nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo. Mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas. Tenho uma família organizada, tenho uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e tenho vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Donald Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Quando se dirigiu a ele, numa multidão de milhares de pessoas, falou seu nome e falou a nosso respeito. Coisa rara no Brasil. Temos um presidente alinhado com democracias do mundo todo. E a americana fez parte desse meu convite. No mais, eu só tenho a agradecer a Deus pela segunda vida, pela oportunidade que Ele me deu de continuar aqui, com todos os riscos, de sofrer mais uma arbitrariedade. E por que não dizer covardia, mas todo sacrifício é válido quando se quer um país forte, independente e livre. Mais uma. Infelizmente, assim, conta contrário a nós aqui, que estamos querendo passar uma mensagem, conta contrário a nós, a enxurrada de críticas. Geralmente, quando alguém diz que está tudo errado, é porque, na verdade, não está tudo tão errado assim. Então, de certa forma, eu até gostaria de ter algum elemento no discurso bolsonarista para poder elogiar, porque daí isso até contaria favorável a mim. Mas o discurso do Jair é uma aberração tão grande quanto o discurso do Eduardo Bolsonaro, porque tudo ali está errado. Está tudo errado. Então, esses são os homens de fibra. Os homens de geleia é o Xandão. Os homens de geleia são, assim, sei lá, o Flávio Dino. Os homens de geleia são os caras que estão botando para lascar. E os homens de fibra são esses velhos chorão. O Eduardo Bolsonaro chorou no Instagram, né, gravou vídeo chorando. O Mito chora todo dia, né? Chora todo dia, como ele falou, muitas vezes ele está tomando banho e fica chorando no banho, ele disse isso. Então, o Mito que está ali chorando, porque mais um filho... Peraí, qual foi o outro? Mais um filho que teve que se afastar, sair do Brasil para não ser preso. Preso por quem? Diga, Bolsonaro, porque estão prendendo os seus filhos. Olha, se a prisão de um filho não te dá fibra para você lutar, porque o Bolsonaro chorou, eu não entendi assim, chorou por quê? Ah, porque o Eduardinho saiu. Tá, mas ele saiu por quê? Falem, dê nome aos bois, senão fica igual esses canal da direita. Sei lá, né, a picadinha, daquele velho lá, você sabe, o velho globalista, hein? Daquele ministro lá, hein? Aquele ministro. Fala os nomes, pô, tá com medo de falar nome? Cara, se você tem medo de falar nome, então, sinceramente, como nós venceremos o comunismo, o PT, o Foro de São Paulo, se a gente não tem coragem nem de dar o nome dos caras? Você tem medo de falar o nome do Dirceu e tá dizendo que vai vencer o Dirceu? Você tem medo de falar o nome do Raul Castro e tá dizendo que vai vencer o Raul Castro? Cara, você não pode ser frouxo.
Se você quer bater de frente com a bandidagem, você tem que dar o nome da bandidagem. Como nós fazemos nesse canal o tempo inteiro. O tempo inteiro aqui, dando o nome de todos os vagabundos. E estamos dando o nome de mais um vagabundo, que é o Jair Bolsonaro. Há tanto tempo, desde 2020, que a gente fala que o Bolsonaro é um dos maiores vagabundos do país. Depois, uma coisa que eu não entendo, eu peço que vocês que estão me ouvindo, que vocês também pensem para poderem, assim, de repente, gente, eu estou cometendo um erro, usem o chat para me ajudar. Eu peço, usem o chat para me ajudar. Fernando, você está errado. Corrijam-me, eu imploro. O Bolsonaro diz assim, nós estamos seguindo o exemplo de Israel. Aí eu já fiquei assim, meio, né? Pô, qual é o exemplo de Israel? Né? Eu conheço a história do Estado de Israel. Né? Conheço a história de Israel também, né? Antes do Estado e tal. E eu fiquei tentando pensar, qual é o exemplo de Israel? Qual é o exemplo de Israel que o mito utiliza? Israel está sempre com Deus. Israel está sempre com Deus. Então nós do bolsonarismo, nós conservadores também, nós seguimos o exemplo de Israel. Amigo, eu não sei nem se eu te conto. Sabe quando você tem uma verdade que é muito chocante? Aí, sabe assim, sei lá, você descobre que, sei lá, a sua irmã tá levando um chifre. Aí você fala assim, cara, eu não sei se eu conto, a mulher vai morrer, né? Eu acho melhor ficar calado. Eu não sei se eu conto para o Bolsonaro a história de Israel. Você sabe o que significa o nome Israel? Você sabe o que significa o nome Israel? O nome Israel, você sabe quem é Israel, né? Lá na história. Israel era um camarada, que era um nó cego, se chamava Jacó. O nome dele era Jacó. Ele era um nó cego nato. Né? Ele já nasceu, ele dentro da barriga da mãe dele, ele já passou a perna no irmão dele. Então, quando esse homem Jacó, um certo dia, ele é encontrado pelo anjo de Deus. O anjo de Deus, que é uma epifania, se encontra com Jacó e os dois saem no braço, literalmente falando. Eles saem numa luta física, né? No soco. E eles passam a noite inteira lutando. E no final, quando o dia está amanhecendo, esse anjo perdeu a luta para Jacó. Jacó era um cara tão brabo que o anjo perdeu a luta para Jacó. Aí o anjo diz assim para Jacó, me larga, me solta. Jacó estava provavelmente ali agarrado com o anjo, e o anjo falou para ele, me solta porque eu preciso ir. E daí Jacó fala, né? Não vou te largar não, enquanto não me abençoares, porque Jacó percebeu que não era um homem normal, era um ser celestial. E daí Jacó falou, não, só te largo depois que você me der uma bênção, né? Você me abençoa, depois você vai. E daí, esse anjo, o anjo do Senhor, muda o nome de Jacó e fala para ele, o seu nome não será mais Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com o Altíssimo, esse sufixo El, é o Altíssimo, aquele que luta com o Altíssimo e vence. Você me venceu. Você me venceu. Então você é aquele que luta com Deus e vence. E assim você vai ser ao longo de toda a sua história. Então, Jacó, que agora se chama Israel, vai ter os seus filhos e vai nascer então os 12 patriarcas, que são as tribos de Israel, que são aqueles que lutam com Deus. Eles não amam a Deus, eles não reconhecem a Deus, eles lutam com Deus. E o próprio Deus já está dizendo, eles vencem. Por quê? Esse Deus, um dia, como o próprio filho do Deus diz, né, na parábola do Senhor da vinha, esse Deus, afrontado por quase 2000 anos, por esse povo teimoso, esse Deus um dia fala assim, eles não quebram o coração diante de mim, eles não me recebem, eles não me amam. Os seus lábios confessam a mim, mas no seu coração eles são rebeldes. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar o meu filho.
Porque eles podem não respeitar a mim, mas o meu filho eles vão respeitar. E daí, Deus manda o filho dele. Sabe o que os israelitas fizeram com o filho dele? Eu sei que você sabe. Todos nós sabemos. Só que para a cabecinha do Bolsonaro, os israelitas amam a Deus. Sendo que o próprio Filho de Deus diz: aquele que não tem o Filho não tem o Pai. Aquele que não tem a mim não pode dizer que tem o Pai. O apóstolo João diz: aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece os mandamentos de Jesus Cristo, está mentindo. Gente, os israelitas não amam a Deus. Os israelitas amam a ideia que eles têm de Deus. Só que eles assassinaram, eles mataram o Filho de Deus, que é o nosso Deus dos cristãos, o nosso Deus, o Deus dos cristãos, que é Jesus Cristo. Se voltasse e fosse lá em Israel de novo, eles matavam de novo. Porque os israelitas não são cristãos. Eles são judeus. Caraca, eu fico até confuso. Eu fico até assim, eu não acredito que eu estou falando isso. Eu não acredito que eu estou tendo que falar que o judeu é judeu e não é cristão. O Bolsonaro acha que lá em Israel deve ter um monte de igreja evangélica. Deve ter um monte de igreja católica. Quando ele vê aquele judeuzinho com aquelas trancinhas, aquelas barbinhas, ele deve pensar assim: caraca, o maluco devia estar ali rezando o rosário. Ó. Eles não amam a Deus. Eles amam a eles mesmos. Os israelitas amam Israel. Eles não amam a Deus. Quem ama a Deus, ama a Jesus Cristo. Os israelitas negam Jesus Cristo. E aquele que nega o Filho, nega o Pai. Mas que coisa, meu Deus do céu. Vou ter um troço. Eu vou ter um troço. Então, o discurso do Bolsonaro é todo um absurdo. O Bolsonaro, que como ele mesmo disse nessa semana, estava morrendo de saudades do Valdemar Costa Neto, mas agora ele está feliz porque o Xandão deixou o Bolsonaro voltar a falar com o Valdemar, então agora eles estão juntos, fazendo um churrasquinho. Senhores, eu peço... Eu quero responder o chat, né? Vamos conversar com o chat. Conversar com o chat. Mas eu quero pedir perdão por relembrar esse momento histórico da direita brasileira, que justamente envolve Israel, envolve a direita, envolve o bolsonarismo, e que foi flagrado em uma das manifestações. É um momento histórico para a política brasileira. Vamos lá. Considero. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. E a senhora? Nós estamos com Israel. Oi? Por quê? Nós estamos com Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas. Porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra terrorista, contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa? Eles estão se defendendo, porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais, assaram a criança vivas no forno, mataram gestantes, estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos no Israel com certeza. Mas isso não é fake news, que a senhora falou? Experimente chegar até lá, tira a sua conclusão, vai lá. Você procure ver as informações de fora, não da imprensa interna. Aí você vai ver se é fake news. Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? Não fale, tá bom. Não quer falar, não precisa falar. Mas eu já registrei, tá bom? Ok, esse é um dos vídeos assim, mais emblemáticos quando se fala de Israel, patriotismo no Brasil. Me vem logo as senhorinhas na cabeça.
Porque realmente a galera não sabe, a galera assim, não sabe a diferenciação de cristianismo, judaísmo, enfim. O mito não sabe, né? Como o mito não sabe, o mito que sabe até versículo bíblico, Caixa de ferramenta, ele João tem. 8:32, né? João 8:32. 32, que é o versículo do mito. Enfim. Como eu já pedi o desculpa qualquer coisa, então vamos lá, continuar com a live. Deixa seu like, manda seu superchat, compartilha a live. Luz boa. A senhorinha judaica. Vamos lá responder o chat. Vamos lá, Otávio Vieira, viés de casa também. Valeu, Otávio. Intancável, o Eduardil. Valeu, Otávio. Obrigado, velho. Tiago Alisson, lembram do episódio da Gleisi pedindo ajuda para o Hamas ou qualquer outra organização terrorista na época do governo Bolsonaro? Vocês recordam? Não lembro desse, não. Ela pediu para o mundo árabe. Ela realmente pediu, aí deram um migué de tipo, não foi fake news, já que... Porque a direita, ela propagou como se fosse pedindo ajuda ao Hamas. Ela pediu ajuda ao mundo árabe. Entendi. O mundo árabe tem muita coisa no mundo árabe. Entendi. Ficou subentendido ali pra galera. Exato, ficou subentendido. Não seria a mesma coisa que o Eduardo está fazendo? Então, Thiago, você veja, não é a mesma coisa. Primeiro, a Gleisi é muito mais macho do que o Eduardo Bolsonaro. A Gleisi não saiu do Brasil. Gente, é interessante você estudar história. Estudar história é maravilhoso para você entender o presente, né? Você olha para o passado para entender o presente. Se você olhar na história da América Latina, por exemplo, nos últimos 200 anos, a América Latina foi um cenário de guerra civil, guerras internas, guerra por independência, né, dos países colonizadores. E você sempre teve o papel do líder político. O líder político, ele tanto pode ascender da força militar, um combatente, daí se torna um líder político, como o nosso Caxias e tal. Ou também ele pode ser um civil que foi preso por seu exercício político. Ele é preso pelo seu exercício político e daí ele fica na cadeia, mofando, ou ele vai ser exilado, e daí depois ele consegue voltar para o seu país. E quando ele volta para o seu país, ele volta com a glória da batalha, mesmo sendo civil e não militar. Então, quando um político que está querendo liderar um movimento é preso, isso para ele é ótimo. E ele é morto, é claro que para ele não foi vantagem. Mas para o movimento é. Então, ao longo da história, é muito comum um líder é assassinado. O líder é assassinado, mas o movimento que ele compunha não acaba. Pelo contrário, toma ainda mais força pelo martírio do líder. Quando você olha para a história do Brasil, o Brasil teve, durante o governo Vargas, um alinhamento fortíssimo com os Estados Unidos. Naquele assédio que o Brasil estava recebendo da Rússia, Cuba e Estados Unidos, Vargas acabou recebendo o Nelson Rockefeller e fechou a aliança do Brasil com os Estados Unidos. Graças a Deus, muito bom. Quando o Brasil se alia com os Estados Unidos, o Brasil então passa a sofrer ingerência daquele capitalismo já começando a ser um neoconservadorismo norte-americano. Isso no governo Vargas, tá? Então, década de 40, década de 50. O Brasil, eu vou resumir aqui, não vou falar nada de monarquia para a gente não tornar a live assim improdutiva. Mas isso não começa aqui, já tinha começado lá em Dom Pedro II. Anos 50, anos 60, o Brasil então começa a receber muita ingerência cultural dos Estados Unidos. O elemento mais forte de uma manifestação cultural sempre é a manifestação religiosa. A manifestação religiosa compõe a manifestação cultural. A cultura vai além da religião. A cultura pega toda a manifestação mental. Pega a arte, religiosa ou não, pega a arte, gastronomia, dança, escultura, arquitetura, pega tudo e também pega a religião. Então, os Estados Unidos traz a fé americana para o Brasil.
E daí, nos anos 50 e 60, começa no Brasil a estruturação das grandes forças evangélicas no Brasil. E aí a gente vai ter o surgimento das grandes igrejas evangélicas que a gente tem no Brasil, incluindo a Assembleia de Deus. Quando a gente tem esse alinhamento, que é um alinhamento capitalista, um alinhamento neoconservador, as forças de esquerda no Brasil começam a se organizar para poder lutar contra este, que aí passa a ser chamado imperialismo americano. É uma forma que os Estados Unidos têm de aumentar o seu território ao longo do continente americano por meio da expansão cultural, coisa que vários outros impérios fizeram. O próprio Império Romano fez isso, né? O Império Russo fez isso, formando a União Soviética. Então, os Estados Unidos começam a fazer esse crescimento do imperialismo americano. O que a esquerda no Brasil faz? Começa a se armar. Começa a se armar como os Inconfidentes já haviam feito no final do século XVIII. A esquerda começa a se armar para fazer um enfrentamento armado contra essas forças dominantes, todas elas da direita norte-americana, do imperialismo americano no Brasil. Aí nós temos, então, aquele advento, né? A gente vai ter Coluna Prestes já precedendo tudo isso, e a gente vai ter, então, esse movimento de armar as forças políticas de militância nos grandes centros urbanos. Esses grupos precisam de dinheiro, esses grupos precisam de armas, esses grupos precisam de toda a estrutura para poder lutar contra o Estado. Então, eles começam a cometer crimes. Aí vai ter assalto a banco, sequestro, roubo, saque. Eles vão começar a se armar. Nessa luta, a gente vai ter o movimento armado no Brasil. Esse movimento, graças a Deus, mais uma vez, será suprimido, será vencido, será derrotado pelo Estado brasileiro, com auxílio, inclusive, de outros países. Mas, ok, vai ter uma vitória do Estado brasileiro sobre o movimento armado de esquerda no Brasil. O que esses combatentes de esquerda fizeram? Muitos fugiram para o Araguaia, fugiram para a Amazônia, outros fugiram para a Argentina, para a Colômbia, fugiram para Cuba, outros fugiram para a Rússia, conseguiram fugir, mas veja só, muitos deles ficaram no Brasil. Não conseguiram fugir. Foram presos. Mofaram na cadeia. Aí você pode ler a história do Brasil para você ver o que o governo brasileiro fez com os presos da luta armada de esquerda no Brasil. Né? Ok, foram presos. Depois de presos, eles, aqueles que sobreviveram, saíram da cadeia. O que aconteceu com a esquerda da luta armada brasileira? Eles venceram. O governo militar ficou no poder por 20 anos. Mas já no final do governo militar, eles já haviam sido derrotados pela Força Armada, que não precisaram usar as suas armas para vencer, mas venceram por meio da mente, do poder da mente, da cultura, da influência, da dominação, da política, da religião, menos a arma. E essa esquerda venceu e derrotou um governo militar em exercício. Muitos dos líderes de esquerda hoje estavam lá. José Genuíno, Dilma Rousseff, José Dirceu. O Lula, que já chega num Brasil já indo para a redemocratização, já um Brasil montando a Constituinte. Então, quando a gente fala de Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas que fugiram para os Estados Unidos, nunca serão líderes no Brasil. Nunca! Porque eles são frouxos. Eles não admitem ser presos, não admitem ter conta bloqueada, não admitem, cancelaram meu Twitter. Não vou nem falar de morte, hein? Eles não admitem nada. São máquinas da vitória. Nasceram para vencer. São Enzos e Valentinas de Deus. Esses caras nunca serão nada no Brasil. Nunca, porque eles são frouxos. A Gleisi, comparar o Eduardo com a Gleisi, eu sei que você não está fazendo isso, amigo, estou só aproveitando a sua pergunta. Comparar o Eduardo com a Gleisi é difamar a Gleisi. Que isso? O Eduardo é uma mocinha. Continuando aqui, o Kleber Mônico Rezende. Boa tarde, meliantes. Fernando, por favor, manda um oi para minha esposa Márcia, que não gosta de você. E um outro oi para minha mãe, Alzira, que te detesta.
duas bolsonaristas. Depois disso, manda os números dos livros, né? Grande abraço aí para o Kleber Mônico. Kleber, obrigado por você aí, participante do nosso canal. E eu quero mandar um grande abraço para a dona Alzira, sua mãe, que nos detesta. E quero também mandar um abraço para a Márcia. Dona Alzira e Márcia. Né? Eu vou fazer igual o prefeito de Sorocaba. Venham para o Comunicação e Política e vamos fazer deste canal o melhor canal do Brasil. Não esqueçam o like. Deixa eu atualizar aqui os números do Kleber, né? Thiago Alisson, 48. O Kleber Mônico, 49 e 50. Thiago Alisson aqui novamente. Esse da pipoca foi de fuder. Se tivesse 18 anos, eu ia esquecer. O voto deles vale o mesmo que o meu. Sim. Se não fosse cristão, seria niilista ou suicídio. Thiago, o Brasil é isso aí, né? O Brasil é inviável, cara. Esse negócio da pipoca aí é a civilização brasileira. E o bom é que o Cinemark, eu não sei se você viu a publicidade do Cinemark, não. Ele já foi contando com o brasileirinho. Já sabia. Eles já sabiam. Então, já no marketing, eles investiram no seja criativo, pode trazer o que você quiser. Eles queriam isso mesmo. Eles queriam isso mesmo, justamente para chamar a atenção, porque eles sabem que o brasileiro gosta de levar vantagem. Então, obviamente, juntou a fome com a vontade de comer. Católico Palestrino, o abração, está sempre conosco. O Chapeiro é tão perseguido pelo judiciário que está há 8 anos sendo um deputado internacional e ninguém toma providência. Perfeito, Católico. Obrigado, porque é exatamente isso. Toda essa galera que reclama que o Brasil é uma ditadura, o Brasil não é uma ditadura. Eu sei que um bolsonarista, quando ouve isso, assim, chega, sente calafrios. O Brasil não é uma ditadura. Todos esses youtubers da direita que ficam reclamando que o Brasil é uma ditadura, monetizam seus canais no Brasil há anos. E reclamam nas redes sociais que o Brasil é uma ditadura. Cara, o Eduardo Bolsonaro foi eleito com 750 mil votos. Você acha que numa ditadura o ditador daria ocasião para que os seus opositores recebessem 750 mil votos? A esquerda, que é chamada de os ditadores brasileiros, a esquerda está sendo extirpada da política brasileira. Ah, mas a ditadura no Brasil não é a ditadura da esquerda, a ditadura no Brasil é a ditadura do Xandão. Né? O Xandão é o grande ditador. Aí todos os nossos guerreiros, né? Todos os nossos guerreiros foram para Orlando. E aí quem ficou aqui para enfrentar o Xandão? Nós. Eu, você e o Zubumafu. Todos nós juntos para enfrentar o Xandão, enquanto os nossos guerreiros, que têm carro blindado, que tem assessores, que tem verba pública, que tem monetização. Se eles escreverem uma plaquinha, sou venezuelano, mande Pix, eles pegam 17 milhões de reais em Pix. Eu falo aqui, pessoal, manda Pix para apoiar o canal. Aí a gente pega 40 reais de Pix Os caras vão lá, botam 17 milhões. Então, esses caras que têm tudo na mão, eles não podem fazer nada. Aí o eleitor dele vem aqui no chat para me xingar. Fernando, vai lá, faz alguma coisa. O Matheus. Boa tarde, Fernando Celino. Fernando, você poderia explicar o que é sionismo e o quanto disso é verdade, a teoria da conspiração? A gente tem uma live sobre isso. Ah, tem mesmo. Deve ser para membro. Deve ser para membro. Aí ele é membro, o Matheus é membro. Matheus, procura aí. A gente deve ter uma aula aqui para membro, na qual eu explico isso, porque é longo, né, cara? Explicar o que é sionismo aqui em 5 minutos é longo. E se eu for explicar, ao invés de 5 minutos, em 50, eu já fiz isso, tá? Aí tem uma aula aqui no canal sobre sionismo, para você entender o que é isso. Mas só explicando o verbete. Sionismo é uma ideologia favorável a Sião. Sião é o nome da região ali na Palestina, na qual foi construída a milenar cidade de Jerusalém, que é a cidade da paz. Então, o sionismo é uma ideologia que trabalha favorável a Sião. Então,
E na prática, o que se dá isso daí? É a defesa, acaba sendo a defesa dessa comunidade de Israel. A comunidade de Israel tem ali a cidade de Jerusalém, que não foi eles que construíram, vocês conhecem a história da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade antiquíssima, né? Antes de Abraão já existia a cidade de Salém, que era a cidade da paz, lá de onde vem o sumo sacerdote Melquisedeque. E a cidade de Salém, que era uma cidade fortificada, milenar, foi conquistada por Davi. Então Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, o rei Davi invade Jerusalém e toma aquela cidade. Então, desde ali, aquela cidade vai entrar para o mundo judeu, porque Davi, né, que era da tribo de Judá, Davi, então, era judeu, literalmente falando, né, da tribo de Judá, do reino de Judá. Então, aquela cidade ali vai ser a cidade assentada em Sião, na região de Sião. A região de Sião é uma região montanhosa, tem vários montes, e em cima de um dos montes foi construída essa cidade fortificada, que é a cidade de Jerusalém. Hoje, essa região não é dominada pelos judeus. Vocês todos também sabem como é que é a questão geopolítica lá no Estado de Israel moderno, né, que não existia lá na antiguidade. Esse Estado de Israel moderno, que foi montado depois do pós-guerra, é um Estado que tem toda uma questão ali política muito complicada, religiosa muito complicada, e parte de Sião é dominada pela comunidade islâmica e parte é dominada pela comunidade judaica. O Jacó Mamalaia, o pior desse discurso é que ele realmente acredita fazer lobby americanista, né? O quão liberal é defender os valores do Brasil. O Brasil, graças a Deus, não tem esses valores. A gente poderia falar de dois valores que o Brasil tem. A gente poderia falar de um valor pátrio, como pátria, que aí é uma questão eterna, atemporal, e a gente poderia falar de um valor temporal, que é o valor popular. O valor popular, relacionado a povo, o valor popular muda. É claro, você sabe que os valores do Brasil hoje não são os mesmos valores do Brasil do século passado. Então, lá, o seu bisavô, se ele ressuscitasse e olhasse para o mundo hoje, visse lá a MC Pipoquinha, ele caía duro para trás de novo. Ele jamais concordaria com isso. Então, falar sobre o valor do Brasil, a gente precisa saber, é o valor do povo brasileiro que está vivo, que é um valor ridículo, ou é o valor da pátria Brasil? Porque o valor da pátria Brasil é o catolicismo. É o catolicismo. Então, o valor do Brasil é o valor católico. Agora, se você falar do valor do povo brasileiro hoje, que século que vem vai ser outro. Pode ser melhor. A gente pode voltar a ter um movimento reacionário no Brasil e o valor da próxima geração ser um valor mais parecido com o valor dos nossos avós do que com os nossos. Pode ser, quem sabe. Né? Aí é outra coisa. Católico Palestrino, minha sogra assistiu Ainda Estou Aqui e contou quão horrível foi aquele tempo que ela viveu, mas só ficou sabendo que era graças à obra. Um mero filme a fez reescrever a própria vida. A direita fez o que parecido. Obrigado, Católico Palestrino, obrigado pelo seu depoimento, um depoimento muito apropriado, né? É o filme aí da Fernanda Torres e tal. A esquerda é isso, né? A esquerda domina o ambiente cultural, sempre dominou, a direita odeia a cultura, a direita não vê valor nenhum na cultura, fica fazendo apenas ações idiotas. E o que você disse, assim, eu imagino, né? Que é verdade mesmo, porque é assim, a pessoa quando... Principalmente os nossos avós, né, católicos, porque, como eu falei aqui, são pessoas que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de se instruir, de se tornarem pessoas... Você pega é muito difícil você encontrar hoje pessoas que conheçam o governo militar. Então, nós que estamos aqui, né, você que tem 30 anos, 40 anos, você não viveu lá no governo militar, você não tinha nem nascido ainda. Você conhece? Ah, não estava lá. Pois é, mas quantos livros você já leu sobre o governo militar? Quantos livros você já leu sobre os conflitos brasileiros? Cabanagem, Sabinada, Inconfidência, Farroupilha. Quantos livros você já leu sobre isso? Ah, mas tem que ler livro? Tem, né, pô? Que outra forma? Ah, não tem um filme que conte a história da Sabinada? Não tem. Então, quando tiver, vai ser o filme da esquerda. Por quê? Porque a direita não gosta de fazer isso. A direita não gosta de mexer com essas coisas. A direita gosta de defender os valores judaico-cristãos. Daqui a 30 anos, seu filho
de quem é mais novo aqui, vai estar... Que é 30 anos, não. Há 10 anos seu filho vai estar assistindo na escola, ainda estou aqui, professor de história vai passar. Sim. E a direita vai passar o quê? Vão passar The Chosen pro filho assistir? Deus não está morto, para ficar bem emocionado? Vai passar documentário da Brasil Paralelo? Não vai. Não vai. A direita se recusa a entrar no campo cultural e fica nessa. Tudo que está acontecendo hoje, né? Xandão, Bolsonaro, como que o seu neto vai conhecer essa história? Exato. Ele vai conhecer a história verdadeira? Claro que não. Ele vai visitar lá o Museu da Democracia, ele vai ler o livro lá do Janones. O impeachment hoje, para quem é adolescente, como é tratado o impeachment? Você que tem um adolescente aí por perto e que viveu a época do impeachment. Você viveu a época do impeachment. Pergunte ao adolescente qual é a percepção dele. O que é que falam na escola? Euler Andrade, Bananinha Tapioca é a juíza do sorvetinho, que foi aposentada compulsoriamente pelo CNJ por improdutividade, disse que foi perseguida pelo Xandão. Exatamente, é isso aí. Obrigado, Euler. Obrigado, Euler. O Euler mandou um superchat também. Fernando, você gosta de mitologia grega? Vale a pena a leitura como enriquecimento cultural ou os romances da literatura universal são melhores? Se não é isso ou aquilo, né? Você tem que ler ambos. Mitologia grega é muito boa. É muito boa para você entender filosofia, né? Você entender a realidade. Tem outras mitologias também que são excelentes para você entender a realidade. Quem aqui não sabe o que é mitologia, aí procura aí no dicionário. Eu não vou explicar agora, senão você vai falar, eu achei que o Fernando era cristão. Ele falou que mitologia grega é boa. Então, mitologia grega é muito boa. Mitologia hindu é muito boa. A China não tem não podemos dizer que é uma mitologia chinesa, mas poderíamos falar assim sobre a antiguidade da China, é muito boa para você entender. Claro que todas as outras também são, mas a gente não tem muito conhecimento acerca da mitologia inca, da mitologia maia, da mitologia... A gente não tem muito conhecimento. Então, se você conhecer mitologia grega, aí você pode pular a romana. Conheça a mitologia hindu, pega assim mitologia nórdica. Se você conhecer isso, é muito bom para te ajudar a entender a realidade, porque a mitologia é uma linguagem filosófica literalmente pré-socrática. É você entendendo, antes dos socráticos fazerem aquela compilação do pensamento, do saber, e construírem o que hoje nós temos como filosofia, as pessoas organizavam a filosofia por meio das mitologias. Então, é muito bom para você, no quesito intelectual, você estudar mitologia para entender melhor. Aí, o que mais que ele perguntou? Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Não, foi isso. Foi isso, né? Se a literatura clássica... se ler literatura clássica resolve. Não, assim, são duas coisas diferentes. Porque a mitologia fala de realidade, de física e metafísica. Mitologia não é historinha. Fala de física e metafísica. Literatura é outra história. Então, literatura vai te falar sobre comportamento, sobre história, sobre humanidades. Tá? É outra matéria totalmente diferente. O Paulo Sérgio mandou, e o pecado ecológico da CNBB, hein? É contigo, Salim. Faça como boa parte dos padres brasileiros. Ignore solenemente essas merdas da CNBB. Não vale de nada, é só vergonhoso mesmo. Fizeram até uma via crucis ecológica, ridículo. Negócio. E Jesus caiu, né? Aí por quê? O aquecimento global, não sei o quê. Os caras chegaram nesse nível de paganismo. Meu Deus do céu. Enfim, ignore. Quero agradecer ao Edson Tavares. Edson Tavares mandou R$10 pelo Pix. Edson Tavares mandou quanto? 10. 56. E o Sandro Andrades também mandou R$10 pelo Pix. Obrigado a ambos. 57. Católico Palestrino, que viu o número 5253. Euler Andrade, 5455. E estão atualizados. O Caio Mário. Fernando, o que acha do estudo do professor? O que acha do estudo do professor Eric Weigl? Poderia trabalhá-lo nos membros?
Poderíamos, podemos e queremos. Há quantos anos, Celina, a gente fala que vai fazer isso? Há uns 5 anos? A gente vai fazer. Então, eu agradeço a sua mensagem, agradeço e digo, nós vamos fazer. Ó, a gente está aí para começar um novo módulo de aulas para os membros do canal, que inclusive vai ser amanhã, né? A gente vai começar um módulo de aulas amanhã. Quem sabe a gente não faz Voegelin? Vamos pensar, tá? Não estou me comprometendo não, porque eu faço as coisas na doida, depois a gente fica aqui batendo cabeça. Vou pensar, quem sabe amanhã a gente não começa o módulo de Voegelin. Vamos pensar melhor. Mas, se não for amanhã, a gente pode fazer aulas de Voegelin aí na escola, aqui no canal, para vocês que são membros. Inclusive, vamos lá, fica aqui o convite para você. Está assistindo a gente? Gosta do nosso conteúdo? Ou, não gosto muito não, vocês são meio babaca. Mas você quer estudar filosofia? Quer estudar história com a gente? Seja membro desse canal. Se você for membro desse canal, você tem acesso a uma seção aqui desse canal que é só para membros. Nessa parte que é só para membros, a gente vai sempre produzindo aulas. Não é transmissões ao vivo, igual essa que a gente está fazendo, que você acaba falando de um monte de coisa. São aulas temáticas. Então, a gente vai lá, pega um tema e faz aula sobre aquilo. Então, eu convido você a ser membro. Para ser membro, vai te custar um valor simbólico, é aí R$ 8, R$ 9 por mês. É ridículo, né? É o preço de uma long neck ou de uma Coca 2 litros por mês. Você ajuda a gente, financia o nosso trabalho e a gente devolve para você isso em forma de aulas. Tem muita aula de literatura. Lá tem aula de Turgenev, aula de Tolstói, Machado de Assis, o que mais? Enfim, Dostoiévski. Tem vários autores. Vários autores lá, inclusive autores brasileiros. Tem aula de Coelho Neto, tem aula de Lima Barreto, tudo lá. Tem muita aula de filosofia. Tem muita aula de artes clássicas. A gente ensinando sobre poesia, pintura, arquitetura, como conhecer artes clássicas. Tem também aula de filosofia, falando sobre aí temas diversos da filosofia, socráticos, pré-socráticos, filosofia moderna. Tem aula de história, a gente falando sobre monarquia brasileira, história da Primeira República, tem tudo isso lá. Tem muita aula de Aristóteles, enfim, Celino está passando na tela aí algumas das aulas. Então, convido você, seja membro. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho, seja membro. Clica ali, se torna membro do canal e esteja conosco amanhã, às 8 horas da noite aqui, 20 horas, estaremos ao vivo em mais uma de nossas aulas. O Leon, que está sempre conosco, um dos melhores das referências em recomendação de conteúdo, ele disse, se puder passar o vídeo do Augustinho com a Fontenelle, Leon, o vídeo é muito... os dois estão literalmente numa cama, então não é muito apropriado para o horário. Caraca, sério mesmo? É porque era a Fontenelle como conservadora, né? Fontenelle, é aquela... sei. Melhor não complementar, não. É aquela. É aquela. Ela fazia um quadro de entrevista, se não me engano, que era embaixo dos lençóis. Aí o Agostinho foi lá. O Agostinho foi lá, deu um beijão nela. Não. Então, assim... Esquece. Ignora. Prefiro isso manter aí. A liturgia do cargo aqui. Né? Isso, perfeito. O católico... Olha só, o Celino, o cara conseguiu ser filtrado pelo Celino. O católico palestrino, Lula foi preso 2 vezes e não fugiu. Salazar nunca saiu de Portugal e frequentou a mesma paróquia todo domingo. Mas vai ver, isso é ser de geleia. Fidel Castro fugiu para a Colômbia. Participou do movimento revolucionário na Colômbia. Voltou para Cuba. Pegou uma gata, né? Casou com uma gata que era ricaça, uma novinha, gata, ricaça. Fidel foi lá, passou o cerol na novinha, pegou em armas e tomou Cuba. Você imagina Eduardo Bolsonaro voltando para o Brasil? Você sabe quando que o Eduardo Bolsonaro vai voltar para o Brasil? Quando tudo estiver resolvido. Aí ele volta, nos braços do povo. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Peço que você, antes de sair, dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, seja membro, etc, e esteja conosco aqui sempre aí. Toda quarta-feira, 15 horas, todo domingo, 20 horas, e toda quinta-feira também. Se você é membro, amanhã, 20 horas, espero vocês aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.
Ovo tem um outro elemento, além do que vocês citaram, do clima e da produtividade. As exportações saíram dados aqui que eu já passo, mas tem uma sazonalidade que também é conhecida nesse período de fevereiro até a Páscoa, que é a quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e aí usam o ovo como essa proteína.